make my body go, make our bodies higher and higher. Vamos lá. Terceirão. Terceirão, beleza. Olha só, a questão fala de proporcionalidade de funções afins. Então, vamos analisar cada caso dessas questões que aqui estão. E aí, dúvida chega junto, tá? Pergunta, ou manda no chat, ou manda em áudio. Vamos lá. Essa é uma questão do Enem 2018, tá? Enem 2018, PPL. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que o combustível todo seja consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y. Isso já é importante, tá? Eu já gostaria que você marcasse isso. É uma informação que tu já percebe que é uma questão de interpretação também, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, tá? Então, o eixo Y está aqui, ó. Aqui é a quantidade de combustível no tanque. Show? Quantidade de combustível no tanque. Combustível. E a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X. Aqui é distância. Show? Continuando. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel, ou seja, qual é a expressão que vai relacionar essas duas coisas? Quantidade de combustível, distância percorrida. Beleza. Pronto. Aí, o que é que a gente precisa garantir, brother? O que a gente precisa garantir? Do que é que está se tratando? Está se tratando de uma função, já que ele quer uma expressão algébrica, então uma função. E essa função, ela é uma função tipo do primeiro grau. Mas, professor, por que que eu sei que é uma função do primeiro grau? Porque, se você observar aqui nas alternativas, e o próprio gráfico que eu vou falar um pouco dele, a gente não tem ninguém no expoente. Como eu tenho uma igualdade e não tenho ninguém no expoente, então é uma função do primeiro grau. Essa é a primeira grande coisa. Professor, mas que tipo é essa questão? Isso é uma questão que a gente chama de geometria analítica. Ela tem um pouco de análise e interpretação do gráfico. E também trata de função. Toda função do primeiro grau, toda função do primeiro grau, tem uma coisa chamada de equação da reta. Que é isso que ele está perguntando. Ele está dizendo, essa reta aqui, que equação determina essa reta? E aí tu vais lembrar lá do teu fundamental que a equação de uma reta, ela tem, por exemplo, as funções, tá? Que ela é do tipo y é igual a ax mais b. Tá? Isso aqui é o comportamento, por exemplo, de uma função do primeiro grau. Y é igual a ax mais b. Beleza? E esse B e esse A, eles têm nomes especiais. O B
ele é chamado de coeficiente angular. Estamos só conversando, tá? Desculpa, coeficiente linear. Copiei errado. Coeficiente linear. O A, que é o coeficiente angular. Repetindo, o B, coeficiente linear, o A, coeficiente angular. Vamos traduzir agora para a questão. Nessa reta, eu só preciso saber quem é o A e quem é o B, ó. Porque se eu descobrir, por exemplo, que o A é menos 10 e o B é 500, acabou. E aí isso vai valer para todas as alternativas, pai, ó. Basta só eu saber quem é o A e quem é o B dessa equação dessa reta. Tranquilo? E aí eu vou trazer para ti uma solução que é o que caracterizou essa questão ser fácil. Descobre apenas quem é o A, quem é o A e quem é o B, só isso. E como que você faz isso? O B de toda, olha o que eu vou te dizer, o B de toda função do primeiro grau, esse coeficiente linear, ele representa o ponto em que a reta corta o eixo Y. Olha o que eu estou te dizendo. Vou até colocar aqui, porque tu podes pegar isso aí como referência. Coeficiente linear, ponto que corta o Y. Tá? Coeficiente linear, ponto que corta o Y. E aí tu vens o seguinte, ora, ponto que corta o Y, tá aqui o eixo Y, tá aqui o eixo X. O ponto que corta ele é exatamente o 50, ó. Então, esse 50 é o coeficiente linear. Logo, ele é o valor de B. E o valor de B é só a gente olhar nas alternativas. Aonde é que tem o valor de B sendo 50, pai? Onde é que tem o valor de B sendo 50? Eu só tenho na letra B e na letra D. Tu concorda comigo? Então já vai embora a letra A, já vai embora a letra C e já vai embora a letra E. Galera, até aí, alguma dúvida? Fala para mim. Se até aí vocês têm alguma dúvida. Já identificamos o valor do B. Por que que o valor do B é 50? Porque o B, ele é dito coeficiente linear, ele vai ser sempre o ponto em que vai tocar o eixo Y. Está aqui o eixo Y, está aqui o eixo X. Aonde ele tocar é sempre o valor de B. A gente chama de termo independente. Show? Alguma dúvida? Querem que eu explique de novo essa parte onde já encontramos o valor de B, logo já eliminamos 3 alternativas? Se quiserem que eu explique de novo, me avisa, tá? Eu explico novamente para vocês essa questão. Isso é uma questão puramente de interpretação. Nenhuma dúvida? Boa. Então, se ninguém tem dúvida, vamos agora, só falta a gente encontrar o valor de quem? De A. Só falta encontrar o valor do A. Beleza? Pronto. E quem é o A? O A é o coeficiente angular. No coeficiente angular, olha só o que vai acontecer no coeficiente angular. Ele é para determinar se a reta é crescente ou decrescente, pai. Só isso. Ele vai determinar se a reta é crescente ou decrescente. Se a reta for crescente, o A é positivo. Olha o que eu estou te dizendo. Se a reta é crescente, o A é positivo. Se a reta é decrescente, o A é negativo. E aí tu vais observar pelas alternativas que o A
que é esse cara bem aqui, ó, o A, o A. Uma é negativa e a outra é positiva. Ou seja, só basta você interpretar se essa reta ela é crescente ou decrescente. E para que a gente saiba disso, basta a gente entender que toda reta ela vai em direção ao eixo X, tá? Toda reta, ela vai sempre vir nessa direção. Ela sai do Y e vem na direção do X. Olha, se ele sai do Y e vem na direção do X, então essa reta é o quê? Fala para mim. Decrescente. Se a reta é decrescente, o A é negativo. Se o A é negativo, não tem choro, papai. Letra B de bola. Show? Showzaço, fechou-se a primeira questão, meu irmão. Te liga na parada. Alguma dúvida, terceirão sobrevivente? Fala para mim. Chega junto e diz para mim aí se tem alguma dúvida, se não tem. O que foi que não ficou claro? Se quer que eu explique de novo. De repente, explicando de novo, te ajuda. Mas me fala. Me fala se está tudo certo, se estão conseguindo acompanhar. Professor, seria crescente se saísse do ponto do zero? Boa! Se saísse do zero e partisse, olha só, excelente pergunta. Se saísse do zero aqui, mas ele viesse até o 500, que está bem aqui, ela seria constante. Tu concorda comigo? Ó? Mas se eu tivesse o ponto, esse ponto, por exemplo, bem aqui, ó, se fosse esse ponto, por exemplo, bem aqui, olha o que acontece. Se essa reta saísse daqui e ela fosse em direção a esse ponto, ó, se ela fizesse isso aqui, aí essa reta seria o quê? Crescente, papai. Porque ela vai sempre em direção ao eixo X. Aí ela seria crescente, ó. Tá claro isso para vocês? Show? Mas ela saiu de lá de cima e veio para cá para baixo. Então, com certeza, é uma reta decrescente. Logo, se é decrescente, o A é negativo. Alguma pergunta a mais? Chega junto para mim. Beleza? Julie captou. Quem mais? Alguém mais? Se não, vamos para a próxima. Se não, vamos... fizeram já e anotaram aí as informações para vocês? Deixa eu ver, tá tudo enquadrado aí? Ou não? Me ajuda, tá? Ver se está tudo certo. Olha aí. Boa? Bora uma valendo carimbo, Jéssica? Já pensou, cara, se pudesse? O meu sonho tá de volta aqui distribuindo carimbo aí. Adoidado. A fila era pequena, bastava o primeiro fazer, né? Fazia o primeiro, depois era uma fila gigantesca. E eu carimbando de ouvir de todos vocês, porque vocês estão terceirão, meu irmão. São do coração. Bora para a próxima, pai? Bora? Bora para a próxima? Posso tirar essa daqui para a gente ir para a próxima questão? Beleza? Não ficou. Veja bem, não pode ficar dúvida, tá? Esse aqui é o comportamento de uma função do primeiro grau. Esse cara é sempre coeficiente angular, esse cara é sempre linear. Esse linear ele é o termo independente, ele sempre fica fixo, ele não altera. O A ele vai alterar em função de x, dependendo de quem ele esteja multiplicando aqui. Show? Questão simples, simples, simples. Agora, por que eu disse que é uma questão com uma certa facilidade, uma relativa facilidade?
Porque quando já chega nas alternativas que acontece isso, tem muitos alunos que já pulam só por ver uma situação dessa aqui, tá? Ah, não, poxa, que negócio aí de função, bem... Não. Então, eu não vou fazer. Aí, o que acontece? Vai ter que ficar uma questão de análise. Você não pode deixar passar. Show? Bora! Vamos para a próxima. Vou tirar essa daqui para a gente ir para a próxima questão. A próxima questão é a próxima questão do livro, tá? Então, pega ela aí. Segunda questão de atividades para a sala. Tá? Segunda questão de atividades para a sala. Simbora. Vamos lá. Me ajuda aí, a Jéssica. Está enquadrado, está sobrando, está faltando. Miguel. Desce mais um pouco, professor. Tá bom ou mais? Não, sobe mais um pouquinho, só um pouquinho. Aí. Boa. Nakira? Não, Fernando? amigo dela. Sim. Beleza. Manda um abraço aí para ela, que ela tá tímida agora. Não comentou mais nada. É nóis. Olha aí, pai. Próxima. A função que corresponde ao gráfico a seguir é f de x igual a ax mais b, em que o valor de a, quem é o valor de a? Então, vamos organizar, né, pai? F de x, ele fala isso. F de x é igual a ax mais b. E aí, tu sabes que em toda função, o f de x nada mais é do que o y. Então, y é igual a ax mais b. Show? É isso. O que é que a gente precisa garantir? Quem é o valor do A? Quem é o valor do A? Papai, e olha para mim. Fala para mim. Fala para mim quem é o valor do B. Fala para mim, terceirão do meu coração, vocês, todo mundo e a Nakira. Fala para mim quem é o valor do B, de acordo com a aula que a gente mostrou agora para vocês. Show! O B é 6. Então, tu já vai concordar comigo, que essa função ela vai ficar assim. Y é igual a x mais 6. Show? O que é que tu precisa saber? Quem é o A? Aí eu te pergunto uma outra coisa, de acordo com o que a gente aprendeu agorinha. Essa reta é crescente ou decrescente, papai? Fala. Gostei de ver, todo mundo respondeu. Agora eu quero que você me diga. Essa reta é crescente. Decrescente. Decrescente, perfeito, porque ela vai no eixo X, ela sai de Y e a direção dela é sempre o X. Logo, ela é decrescente. Se ela é decrescente, eu te pergunto, esse A, ele é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Show. Então, tu já elimina aqui outra porrada. Não é nem A, nem B, nem C. Show? Não é nem A, nem B, nem C. Pronto. Beleza. Só falta eu descobrir se é -1 ou -2 esse A. Só isso que tu precisa. Bacana. Então, veja bem agora. Vou te dar uma outra informação. Eu acho assim, se tu parasse aqui, tu não fizeste nada, papai. Só que se você parasse aqui, eu acho que se você não soubesse chutar, se você já chutaria certo. Você já chutaria certo.
Eu acho difícil você dar um chute se você não soubesse, tá? Tô falando aqui, daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente faz. Mas se você não soubesse uma dessa, você já chutaria certo. Você não chutaria errado, não, porque eu te conheço. Ah, professor, o senhor não conhece. Eu sabendo, eu já marco errado. Imagina eu não sabendo. Logo eu vou chutar certo. Olha lá, se isso aqui acontece. Vamos pensar nas coordenadas desse ponto. Vamos pensar nesse ponto bem aqui, esse ponto 6. Tu não precisa mais dele, tá? Mas vamos pensar na coordenada dele. Quem são as coordenadas desse ponto 6? Fala para mim. As coordenadas é aquela história do plano cartesiano, em que o primeiro valor é o que está no eixo x, o segundo valor é o que está no eixo y. Então, tu concorda comigo que se tem um ponto aqui, essa coordenada, ela está no y, então o x aqui é zero, sim ou não? 0 e 6. Essa é a coordenada desse ponto. Vê se tu reconhece isso aí para mim. Não é 6 e 0, tá, Ana Letícia? É o contrário. Por que não é 6 e 0? Porque todo primeiro ponto da coordenada, primeiro plano da coordenada é sempre o valor de x. Tu concorda que o 6 ele está no y? Então, se o 6 está no y, o x aqui é zero. Esse é o valor de x, esse é o valor de y. Show? Analogamente, esse ponto aqui, Letícia, só para você. Responde para mim, então, quem é esse ponto aqui, esse 3? Quais são as coordenadas desse ponto? Fala. Só, Letícia. Eu duvido, Letícia. A menina que arrebenta no Instagram. 3 e 0. Show! 3 e 0. Então é 3 para quem? 3 para x. 3 para x, 0 para y. Show! Agora, o que é que eu faço? Eu só pego isso aqui e substituo. 3 para x, 0 para y. Então, o y é quem? É 0. Quem é o x? 3. A vezes 3 mais 6. Show! Y é igual a A vezes x mais 6. E 0 é igual a A vezes 3 mais 6. Daqui passando para o outro lado, a gente conclui que 3A, o 6 está positivo, eu vou eliminar a igualdade. 3A é igual a menos 6. Show! 3A é igual a menos 6. Logo, se eu quero o valor de A, menos 6 sobre 3, A é igual a menos 2. Professor, eu tenho duas dúvidas. Se Pois o não. B fosse zero, estaria na fórmula ou não? Se o B fosse 0, É. esse ponto 6, o 6, No caso, sairia do lado ponto zero, y, e, sim, e aí, no caso, se eu fosse encontrar o B, aí seria zero nesse caso, né? perfeito. Então, aí eu queria saber se colocaria na fórmula ou não. Não necessariamente, porque aí vai dar, ó, tu tem alguma coisa mais 0. Vai dar sempre essa coisa aqui, né? Ó, alguma coisa mais 0 daria sempre essa coisa. Nesse caso, A vezes 3, E A outra igual a coisa, eu 3. poderia dividir direto, tipo, 6 por 3, ou não? Eu teria
Ah, perdão, a página do livro. Página do livro. Entendi. Página do livro. Tá claro agora. O que foi que caiu a internet, gente? Me ajudem aí. Me ajudem, povo terceirão. O que está acontecendo? Oi, professor, ficou mudo. Dá para o senhor repetir aí, por favor? Claro que sim, claro que sim. Ó, a pergunta era, é a pergunta da Ilô para responder ou é toda a questão? Fala para mim, para explicar de novo. Para explicar toda a questão, gente. Não, era a pergunta da Heloísa, professor. Tá, vamos lá. A pergunta da Ilô era, professor, eu posso dividir direto 6 por 3? Foi essa a pergunta. Pode, só tem que ter cuidado com o sinal, tá? Por quê? Porque aqui é positivo. Aqui também é positivo. Show? Então, como é que isso gera um negativo? Gera um negativo justamente em função desta reta estar decrescente. Gera um negativo em função desta reta estar decrescente, mas poderia. Poderia sim. Por isso é que eu disse que se você fosse chutar, se você não soubesse, e você fosse chutar, você não chutaria o -1, papai. Você não chutaria o -1, você chutaria o -2. Porque eles vão ter alguma relação, ó, né? 6 e 3, chutaria o -2. Show! E, professor, Pois não? para montar essa fórmula aí, o senhor levou em consideração as coordenadas de x, no caso, não foi? Sim, 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 sim. Aí eu Ó, poderia levar em consideração só as de y? na verdade, Gabriela, olha só. Quando a gente monta a equação, que é essa aqui de cima, ela tem essa cara. F de x é igual a x mais b, em que o f de x é o y, tá? O f de x aqui já é o y. Então, esse y, que é o próprio f de x aqui, basta só eu saber qual é o valor dele. E o valor do y aqui, ó, o valor do y aqui, não é exatamente aonde ele está no y. Tá? O valor do y é a coordenada que ele recebe, e nesse caso ele está recebendo a coordenada bem aqui, ó, que é 0. Esse cara vai sempre corresponder ao valor do B, e a gente está atrás do A. Mas se eu precisasse desse Y aqui, ó, eu teria que identificar a coordenada dele, não exatamente esse valor. Então, para isolar ele, eu precisava logo identificar quem é ele. Tá bom? O primeiro passo é identificar quem é, aonde que ele está. Identificou, isolou. Acabou. Poderia ser o contrário, se tu achasse logo A, poderia. Eu identifiquei logo B, porque é mais simples, teoricamente. Mas se você quisesse achar logo A e depois o B, bastava fazer também o isolamento dele aqui. Com cuidado de não confundir, tá? O Y não é o ponto que ele toca aqui. Tá claro? É identificar a coordenada. Esse ponto aqui ele vai estar relacionado direto com o B. É o que a gente chama de o coeficiente linear. Bacana, uma questãozinha simples, 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 mas essa eu ainda diria assim, em termos de identificação, ela chega a ser um pouquinho mais simples do que a outra, tá? É bem mais fácil que a outra, porque se você não tem o que fazer aqui, você vai para uma opção de chute e não erra. Tem que ser muito bom para te chutar -1 aí, brother. Tem que ser fantástico para chutar -1. Então, -2 é a parada. Show? Dá para ir para mais uma? Vamos para mais uma questão. Gente, a primeira aula de vocês não foi no Meet, não? Me ajuda aí. Foi no YouTube? Alguém me responda, por gentileza. Nakira, me salva.
Se foi no YouTube, a gente não sabe, não, porque não apareceu Ah, não. não. Tá. Então, vamos para mais uma, vamos? Nós temos 10 minutos. Vocês pedem para o professor segurar aí rapidinho, só para a gente resolver mais uma. Bacana? Vamos lá. Pega aí a terceira questão do teu livro. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, mede a qualidade de vida dos países para além dos indicadores econômicos. Show? O IDH do Brasil tem crescido ano a ano e atingiu os seguintes patamares: 0,600 em 1990, 0,665 em 2000, 0,715 em 2010. Quanto mais perto de 1, maior é o desenvolvimento do país. Observando o comportamento do IDH nos períodos citados, constata-se que ao longo do período de 1990 a 2010, o IDH brasileiro, aí tu vai identificar. Primeiro tu vai saber se ele cresceu ou não cresceu, se ele aumentou ou diminuiu. Essa é a primeira coisa, tá? Vamos saber se ele aumentou ou diminuiu. Para isso, eu vou fazer bem aqui para ti só uma tabelinha. Eu sei que tu já, de repente, já até me disse logo, professor, eu acho que diminuiu. Professor, eu acho que cresceu. Eu acho que tu já consegue ver aí se esse IDH aumentou ou diminuiu. Mas eu vou fazer uma tabelinha aqui para ti, para a gente talvez enxergar melhor. Vamos lá, só coloca aqui o IDH e o ano, tá? O que aconteceu a cada período. Bom, o IDH 0,600 em 1990. Vou botar bem aqui, ó. 0,600 em 1990. 0,665, 0,665 em 2000. Show? E 0,715 em 2010. Pai, pergunto a vocês. Esse IDH, que ele começou em 0,600, depois foi para 0,665, depois para 0,715, ele aumentou ou diminuiu, pai? Aumentou ou diminuiu, pai? Aumentou ou diminuiu? Danado. Fala para mim. E o que aconteceu? Ele aumentou, né, pai? Se ele aumentou, eu já tiro letra A e letra B. Concorda comigo? Já vai embora letra A e letra B. Aí a pergunta vem: aumentou com variações decenais decrescentes? Aumentou em proporção direta? Aumentou em proporção inversa? Professor, eu não sei o que é decenais. Eu sou muito bom, professor, estou com uma redação fantástica, mas eu não sei o que é decenais. Decenais é o período de 10 em 10 anos, como se fosse dezenas. Tu não vai dizer dezenais. Tu diz decenais, já que o período aqui, o intervalo é de 10 em 10 anos. E aí tu só vai descobrir se aumentou decrescente, aumentou em proporção direta, aumentou em proporção inversa. Para isso, é só fazer uma continha muito simples. Ora, basta eu pegar, se eles têm aqui um intervalo de 10 em 10 anos, eu vou ver de fato quanto cresceu daqui para cá e quanto cresceu daqui para cá. Qual foi o comportamento disso? Para eu saber, basta eu pegar um ano menos o outro, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, 2000 menos 1990. 2000, 0,665 menos 1990. 0,600. 0,665 menos 0,600, isso dá o quê? 0,065. Show? Olha o que aconteceu nesse intervalo aqui. Vou botar de outra cor. Olha o que aconteceu nesse intervalo aqui.
daqui para cá, aumentou 0,065. Agora eu vou ver quanto foi no outro intervalo. Intervalo de 2010 menos o intervalo de 2000. E aí, 2010, 0,715 menos 2000, 0,665. Ora, isso aqui, 715 menos 665, dá 50, né? Então, é 0,050. Olha aí, papai. 0,050. Olha o que aconteceu daqui para cá. Vamos lá. Vou analisar de baixo para cima. Aumentou em proporção inversa com o tempo, essa daqui já não pode ser. Porque o que é inverso? Quando uma cresce, a outra diminui. As duas aqui estão crescendo, uma em menor quantidade, outra em maior, mas as duas estão crescendo, então essa já não é. Aumentou em proporção direta com o tempo, para que aumentasse em proporção direta com o tempo, esse valor aqui tinha que ser o mesmo valor que cresceu aqui. E não é. Show? Então, ele aumentou com variações decenais decrescentes, isso é fato. Por quê? Porque aqui para cá, ele veio decrescendo. Ó. 0,065, tá? O IDH subiu, mas ele está subindo em menor quantidade a cada 10 anos. Ó, 0,065, 0,050. Show, letra C. Mais uma questão do Enem. Beleza? Galera, muito bacana, muito bacana. Estou feliz de saber que parece que vocês terão uma semana de recesso. Fiquei sabendo que vocês parecem que terão a próxima semana. É um tal de recesso, uma tal de férias. Show? Eu diria que merecidas. Diria que merecidas. Vocês ficaram em casa, mas ficaram estudando. Estudando pra caramba. Então, aproveitem. Salve, salve, terceirão do coração, sobreviventes. Sobreviventes da catástrofe que vão fazer a maior festa dessa cidade. Tamo junto. Até a próxima aula em agosto, pós-férias.